Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga assim: Senhor, fala conosco, fala com a tua noiva. Amém. Tome o seu lugar. Se eu perguntar a você quantas vezes você já ouviu esse texto, a tua resposta vai ser: pastor, eu já perdi as contas.
Deixe-me fazer uma introdução, mas não se preocupe. Parece que o país, o nosso Brasil, numa maioria bem consistente, em especial a família de Deus, o povo de Deus, a partir de domingo passado, viveu algo que não estava, pelo menos para essa parte do Brasil, não estava no desenho, não estava na tela. E isso fez com que, fez e continua fazendo com muitos, um sentimento não bom, vamos chamar assim. Nós somos humanos e vivemos nessa terra, vivemos nesse pedaço de terra chamado Brasil. Mas também nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma dupla cidadania. Nós temos um passaporte verde do Brasil e temos também um passaporte celestial. Nós temos. Nós somos cidadãos dos céus. E enquanto nós não viajamos para o céu, enquanto nós não chegamos lá, nós vivemos aqui. E aqui, nessa rotina de vida, a gente passa por momentos de tristezas, de angústias. É muito próprio a passagem dos discípulos de Emaús, aquela caminhada de 11 quilômetros, em que eles externam o sentimento deles, decepção, frustração, o desenho que eles tinham desenhado, na maneira como desenharam, não aconteceu. E lá vai os dois, cabisbaixos, tristes, decepcionados, porque não aconteceu o que dentro deles deveria ter acontecido. E o texto diz que naquele dia Jesus, ressurreto agora, ele decide também fazer aquele trajeto de 11 quilômetros. E o bonito daquele texto é a maneira como aquele diálogo começa. O Senhor, ele se aproxima dos dois e vai andando como que um terceiro passageiro, e de repente o Senhor pergunta para eles: vocês estão falando sobre o que mesmo? E eles, como que, olhando para aquele cidadão, disse: você veio de onde? Você também não está vindo de Jerusalém? A notícia de hoje, a notícia é o resultado. Você não sabe disso? E ele, quais? E eles começam a contar, começam a colocar para fora o sentimento do coração deles. E começam assim: nós esperávamos que a nossa esperança era que ele iria mudar tudo, ia fazer tudo. E o texto vai transcorrendo, até que chegam lá em Emaús, cerca de 11 quilômetros. E a mente deles vai se abrindo, e eles vão tendo uma dimensão totalmente nova, e o projeto deles é totalmente reestruturado, e tudo termina em paz. Eu quero olhar esse texto hoje, mais uma vez,
Eu confesso que amo esse texto. Lucas 15, para mim, é um capítulo especial de toda a Bíblia, que é uma Bíblia, um livro especial, mas esse capítulo, não sei, cada um tem um texto de sua predileção, e Lucas 15 é o capítulo que eu penso nele bastante. Os versículos 11 até o versículo de número 32, que nós lemos, eu li o texto inteiro. Pensei em ler apenas 2 versículos, mas eu vou ler o texto inteiro. Na versão que eu estou usando, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, a palavra pai, father, pai, ela acontece 14 vezes. Por 14 vezes, a palavra pai, ela aparece nesse texto. Agora, de forma implícita, no versículo 11, ela aparece mais uma, na forma oculta. 15 e 11, vai para o texto, para o começo do texto. No versículo 11, ele começa, certo homem, ele tinha 2 filhos. Então, o fato de ter 2 filhos, o faz pai. Então, tem 15 vezes. Mas, de maneira grafada, escrita, 14 vezes. E nessa maneira aí oculta, compreensível, dedutível, né? Certo homem tinha 2 filhos. Então, esse certo homem é pai. Ele é pai de 2 filhos. Então, por 14 vezes a palavra pai. E 10 vezes a palavra filhos. Então, esse texto, ele fala de paternidade. A tônica nesse texto é paternidade. E a paternidade, ela flui, ela existe. A paternidade, ela é abrangente, completa, em um lugar. A paternidade, ela se firma, ela é abençoadora, saradora, edificadora, provedora, em um lugar. E está claro nesse texto. É o óbvio desse texto. Então, esse texto, ele tem 2 situações. Ele tem, na casa do pai, provisão. Na casa do pai, afeto, cura, amor. Na casa do pai, mesa. Na casa do pai, festa. E fora da casa do pai, fome, crise, abandono, solidão e etc, e etc, e etc. Esse texto diz para mim e para você que mesmo quando alguém sai da casa do pai, ele descobre que na casa do pai continua tendo. Na casa do pai continua tendo. O texto vai dizer que esse filho mais novo, ele toma a decisão de sair da casa do pai. Ele é livre. E aqui nesse texto, há uma palavra da moda hoje, há um Estado de Direito. Um Estado de Direito. Há uma democracia. Porque o filho fala, pai, me dá a minha parte que me pertence. E o pai simplesmente coloca. O pai não impõe. O pai não diz não. O pai ele não exerce uma autoridade de cima para baixo. O pai escuta e o pai
Tome. Liberdade. Democracia. O pai entrega. E esse filho pega uma riqueza, um volume incalculável, e esse filho sai da casa do pai. Aí o texto vai dizer assim, versículo de número 13. Passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, partiu para uma terra distante. Distante nesse texto aqui é subjetivo, né? Porque o que é distante hoje para nós? Distante para nós hoje vai depender do nível de transporte que eu vou usar. Distante para nós hoje, se eu usar a dádiva das pernas, distante para nós hoje, pode ser daqui até Inhaúma, andando. Fui distante. Distante para nós hoje pode ser daqui até a Rio Branco, lá na centro da cidade. Fui andando. Peguei aqui a Avenida Brasil, fui, peguei Rodrigues Alves, fui, Praça Mauá e cheguei na Rio Branco. Dá para ir. É distante. Mas distante pode ter um outro conceito se eu tomar um avião. Aí distante tem outro conceito. Foi distante. Foi para a Ásia. Foi para Dubai. É distante. O detalhe é que um distante para um é o conceito de andando. O distante para outro é um conceito de voando. Foi distante. Como esse menino aqui não tem avião, helicóptero, ele não tem asa delta, esse menino aqui não tem nenhum veículo motor, então distante para esse menino não é tão distante assim, né? É distante, mas não é tão distante assim. Tão distante assim. Porque ele foi e depois ele voltou. O texto diz que nesse lugar que ele vai e que a Bíblia diz que é distante, ainda chama aqui, que foi Jesus falando, e aquele país começou a viver uma grande fome. E me permita pensar que aquele país é o mesmo país aonde mora o pai. É o mesmo país. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e o pastor Aloysio está lá em Juazeiro do Norte. É o mesmo país. Mas esse texto está dizendo para mim que naquele país, uma grande fome começou a atuar naquele país. E se a casa do pai é no mesmo país, a alguns quilômetros à frente, à direita, ocidente, oriente, para lá ou para cá, se a casa do pai faz parte desse mesmo grande contexto geográfico, então está claro que tem fome, tem crise lá onde ele está. E tem mesa farta aonde o pai está. Amém ou não amém? O que isso tem a ver com a eleição do Brasil? Se você não acreditar, é assunto teu, mas Deus falou comigo. Na casa do pai, não vai faltar provisão para os filhos. Na casa do pai, não vai faltar vestuário. Na casa do pai, não vai faltar alegria porque tem festa. Na casa do pai. Na casa do pai vai ter bezerro cevado, boi gordo. Essa picanha é verdadeira. Essa é verdadeira. Ela não é metafórica, essa é de verdade. Essa é de verdade. Essa é de verdade.
parte da igreja e a totalidade da sociedade perdeu a noção de paternidade. Perdeu-se essa noção. Nós queremos enxergar e falar, e falam, Deus. Antes de ser Deus, Ele é Pai. Antes de ser Deus, Ele é Pai. E Ele disse, olha, quando vocês orarem, diga, Deus! Foi isso? Iavé! Foi isso? Jeová! Foi isso? Quando você orar, diga, Pai. Diga, Pai. Pai. Mas não é só meu, não. É nosso. O ariano, o africano, o asiático, o mameluco, é nosso. Não tem orfandade na casa do Pai. Pai nosso, não tem orfandade. 14 vezes a palavra Pai. 14 vezes Pai. Aí o texto vai transcorrendo, quando chega no versículo de número 20, coloca o 20, 15 e 20. 15 e 20, coloque na tela. E arrumando-se foi para o seu pai. E arrumando-se foi para o seu pai. Aonde ele estava? Ele estava num chiqueiro de porcos. Aonde ele estava? Num chiqueiro de porcos. Faminto, humilhado, desprezado, largado. Mas quando o Espírito de Deus veio, ativou ele. E diz o texto que, arrumando-se. Não foi o pai que arrumou. Não foi o patrão perverso que arrumou. Não foram os porcos que arrumaram. Foi ele. Diga para quem está perto de você, você consegue. Você consegue. Arrumando-se. Pastor, como é que ele se arrumou? Ele tinha uma roupa nova? Não. Pastor, como ele se arrumou, pastor? Ele tinha sabonete, chuveiro? Não. Como ele se arrumou? Aqui dentro. Pronto. Arrumando-se, foi para seu pai. O pai, ele tem uma capacidade. O texto vai dizer que na terra distante, passando fome, ele foi procurar emprego e alguma coisa para não morrer de fome. Mas, quando vai falar do relacionamento de paternidade, de pai e filho, a coisa é diferente. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O pai, de longe, é movido pela paternidade por aquele filho. Significa, nesta manhã, irmãos,
Eu não sei, não tem bola de cristal, como serão esses dias pela frente. Eu não sei, mas eu tenho uma certeza absoluta que na casa do Pai, o Pai está pronto. Diga, o Pai está pronto. O Pai está pronto. Diga, o Pai está pronto. Vinha ele ainda de longe quando o seu pai o avistou e compadecido. Diga assim, na casa do Pai tem compaixão. Diga, na casa do Pai tem compaixão. Lá na terra distante, queria comer, o patrão não deu quentinha, não deu vale comida, não deu alimento, não deu pão com mortandela. Na casa do Pai tem compaixão. Tem compaixão. Todos nós estamos debaixo da compaixão, compadecido dele, correndo. O Pai tem pressa na direção do Filho. Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, a nossa atitude mostra tudo. Há uma linguagem textual, há uma linguagem de atos, há uma linguagem facial. O fato do pai correr em direção a ele, e abraçar ele e beijar ele, esse pai tinha estampado no semblante dele, e o filho entendeu que havia acolhimento. Diga, acolhimento. Acolhimento. Quando o pai o abraça, o pai cura, sara todo o emocional daquele menino. A cura emocional, a cura, afeto. O pai abraçou e o que? O beijou. Isso fala de entregar intimidade, entregar comunhão. É o ósculo santo, o pai o beijou. É o amor filial, é um amor que envolve. Deus tem isso hoje. Então eu quero pegar esse texto e dizer para mim assim, Jaime, haja paz no teu coração, esquece o noticiário. Depois da eleição eu tomei uma decisão de não ouvir nada, nem contra nem a favor. Não estou, ontem com o vizinho, viu lá o vídeo que eu te mandei? Eu falei, não. E o outro que da mulher, eu falei, não. Mas e o outro? Também não. Você viu a live? Eu falei, também não. Ele olhou para mim, tu não está vendo nada? Eu falei, eu vou te falar. Deixa quieto isso. Deixa quieto isso. Porque eu não posso me dividir. Porque se eu sair da casa do pai, o pau vai quebrar. Na casa do pai vem desemprego, fora. Na casa do pai vem crise. Fora da casa do pai vai ter humilhação, vai ter empobrecimento lá. Na casa do pai não tem crise. Diga assim, na casa do pai, sem crise. Meu Deus, o que é isso? Olha, esse pai é muito abusado, né? Capítulo 15, versículo 22. Esse pai é ousado, é um abuso santo. O pai disse aos servos: tragam depressa a roupa rasgada. Tragam depressa a roupa de R$ 1,99. Traga depressa a roupa da feirinha de Itaipava. Traga depressa a roupa da Rua da Alfândega. Da Te Peguei. Já viu aquela roupa que você não pode lavar, porque se lavar... Traga depressa, diga assim, melhor.
o melhor tecido, a melhor linha, o melhor botão, o melhor aviamento, melhor. Melhor. Já viu roupa que você compra, você usa 3, 4 anos, parece que comprou ontem? Eu tenho um terno e minha esposa diz, terno novo, bobinha, tem 5 anos que eu comprei, 5 anos. A melhor roupa e vistam dele, ponham um arame no dedo dele. Arame, põe o quê? Um anel, põe um anel. Então, anel, você pressupõe ouro, tu pressupõe prata, põe anel. Então, irmãos, o sarrafo está quebrando lá fora, fome, humilhação, necessidade, crise, falta de comida. Tem melhor roupa, tem anel, tem sandália nos pés. Sandália fala de dignidade. Dignidade. Tem tudo isso. Versículo 23. E tragam e matem o bezerro esquálido, magro, doente, de berne. Não, o bezerro gordo. Irmãos, se o bezerro está gordo é porque tem pasto, porque tem grama, tem braquiara, tem alimento. E se tem grama, tem pasto, é porque tem água. Então tem água, tem terra boa. E o bezerro está gordo, está bonito, saudável. O texto vai dizer aqui que lá tem fome. Versículo de número, partiu para a terra, despejou, vivendo lá. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Por que sobreveio grande fome? Por quê? Porque não está tendo água. A cultura é da terra. Então, se não tem chuva, não tem cultura, não tem lavoura, não tem plantação, num lugar não tem nada. Na casa do Pai tem tudo. Você lembra da terra de Gozém? Gozém está no Egito. De um lado tem praga, em Gozém tem a provisão e a bênção de Deus. Eu quero fazer um desafio à igreja nessa manhã. Esqueça o personagem. Esqueça se é um ou outro. O nosso assunto é ficar na casa do Pai. É isso aí. Eu queria usar e dizer assim, tô nem aí. Por quê, pastor? Vai se isolar? Não. Estou na casa do Pai. A palavra não mente. Na casa do Pai não vai faltar nada. Como fazer o melhor roupa, o melhor vestido? Como? Porque tem os insumos. Um vestido não nasce do estalar de dedos. A roupa não nasce. Então, para ter a melhor roupa, é porque tem os melhores insumos. Diga, tecido, linha, botões, aviamento. Tem. Que vestido lindo, como é? Está tudo aí. Tecido, olha, escolhi o tecido. O aviamento, tem. Se tem anel, é porque tem o ouro. É porque tem o ourives. Anel não nasce de goiaba, não nasce de laranjeira, não nasce de um pé de figo, não nasce de um cacho de uva. Anel, ele é elaborado, ele é feito. Então tem artesão, tem o artífice, tem o processo. Tudo isso está aqui nesse texto. Então, irmãos, em nome de Jesus,
A primeira palavra dessa manhã, pastor Jonas começou dizendo, paz, não foi isso? Diga para quem está perto de você, diga assim, me faz um favor, fique na casa do Pai. Fica na casa do Pai, fica na casa do Pai, fica na casa do Pai. Pastor, fica na casa do Pai, fica na casa do Pai, fica na casa do Pai. Agora, fica direito, né? Fica direito. Porque tem gente que não sai, mas é problema. Lucas 15, ele tem alguns grupos. O pai tem 2 filhos. Diga assim, pai com 2 filhos, família. Diga assim, o pai tem servo, diga servos, auxiliares da família. Aí a Bíblia diz assim, o filho mais velho diz assim, pai, tu nunca me deste um cabrito para me fazer uma festa com os, aspas, meus amigos. E outro grupo. Você sabe qual é o problema de filhos na casa do pai? Não são os irmãos, são os amigos. É os amigos do Face, da escola, do clube, da faculdade. Cuidado com esses amigos. Cuidado. Os amigos estão te envenenando. Os amigos estão botando minhoca na tua cabeça. Os amigos estão gradativamente, em dose homeopática, botando minhoca na tua cabeça. Nunca troque a festa da casa do Pai pela festa com os amigos. Nunca troque. Nunca faça isso. Então, o irmão mais velho não foi, ficou, mas não está. Ele não foi, ficou, mas não está. E ele, pai, eu quero, tu nunca me deu um cabrito. Sabe, quando a gente não está, até as nossas percepções são toscas, são erradas. Ele pede cabrito e o pai tem bezerro, tem boi gordo. Eu quero que você hoje, em nome do Senhor Jesus, nessa Santa Ceia, eu quero que você hoje tome um ato profético e vai dizer, Deus, me dê graça, porque eu quero desligar esses comentários, eu quero desligar isso, porque eu estou na casa do meu Pai, ponto. E meu Pai, Ele tem compaixão, Ele tem abraço que sara as minhas dores, Ele tem um abraço, irmãos, aquele abraço e aquele beijo, ele foi sarador. Ele foi no íntimo daquele rapaz, ele sarou aquele menino. Deus continua hoje querendo abraçar, mas o abraço é só quando eu vou em direção ao Pai. Irmãos, lá do outro lado não tem abraço, lá tem apunhaladas. É um traindo o outro. Pode anotar, irmãos, que daqui a pouco vão começar a se engalfiar. Anota isso é uma corrente natural do ritmo dessa turma. Pode acompanhar. Na casa do Pai tem unidade. Na casa do Pai tem festa, tem música. E eu quero nessa manhã pedir perdão a Deus. Eu quero pedir perdão a Deus. Quando eu pensei que, mesmo sendo filho do Pai, a gente ia ter problemas na casa do Pai. E o Pai vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Pai. Ah, meu Deus, não vai ter problemas.
As portas do inferno não vão poder prevalecer contra a casa do Pai, porque a casa do Pai, ela não está dividida, ela está una, ela está na presença. A casa do Pai está no partir do pão. Então quero que você entenda isso hoje em nome de Jesus. A crise não estava na casa do Pai. A fome não estava na casa do Pai. A humilhação de porcos não estava na casa do Pai. A humilhação do não vestimento não estava na casa do Pai. A primeira coisa que o Pai faz depois de abraçar é: traz a melhor roupa e vista ele. Isso fala de dignidade. Deus vai dar a você dignidade, e eu quero que você receba isso hoje. Deus vai me dar dignidade. Deus vai cobrir a tua vergonha, Ele vai cobrir a tua humilhação, e vão dizer: quem te viu, quem te vê, quem te viu lá naqueles porcos, com aquela roupa de porcos, ela, eita, é você mesmo? Sou eu. Ele me trouxe dignidade. Você lembra o que aconteceu em Gadara? O demônio pelado, você lembra? Liberto, ele agora está vestido em perfeito juízo. Ah, meu irmão, Deus tem isso para todo mundo hoje. Na casa do Pai, na casa do Pai, na casa do Pai. Não saia da casa do Pai, porque nesta manhã Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho cura para você, eu tenho cura no teu emocional, eu tenho cura para você.